Tá pronto, amigo online? Amigo online, tá pronta? Vamos lá. Tela. Se não se mostrasse dinâmico, não teria êxito. Vamos classificar a oração? Que oração é essa? Oração subordinada adverbial condicional. Morreu? Oração subordinada adverbial condicional. Então, o que é o se? É a conjunção subordinada adverbial condicional. Não. O que é o não? É o advérbio. Então, eu tenho dois termos atrativos. Emprego o pronome oblíquo após o último termo atrativo. Ok? Se não se mostrasse dinâmico, não teria êxito. Quando ele me chamar, entregar-lhe-ei as provas. Vamos lá. Como é que você classifica a primeira oração? Quando ele me chamar. Oração subordinada adverbial temporal, não é isso? Oração subordinada adverbial temporal. Entregar-lhe as provas é o P, a oração principal. Tudo bem. Ao pintar de amarelo a palavra ele, eu pergunto, é termo atrativo? Resposta, não. Ora, pronome pessoal do caso reto não é termo atrativo. Se não houver uso de termo atrativo, lembra? Próclise correta, quando ele me chamar, mas não seria erro usar a ênclise quando ele chamar-me. Ok? Quando ele me chamar ou quando ele chamar-me. Agora, a OP, entregar-lhe-ei as provas, é a mesóclise, porque o pronome está entre o verbo, né? Popularmente no meio do verbo. Pois bem, e imagine, dizer lhe entregarei as provas, lhe entregarei, seria o quê? Seria empregar o quê? Oração tendo como início próclise, não é isso? Seria erro, né? Início de oração com pronome oblíquo, átono, seria erro. Então a próclise estaria fora. Lhe entregarei. Ao usar entregar-lhe-ei, mesóclise, correta. E aí vem. Quando é que usa mesóclise? Com o verbo no futuro do presente, entregarei, ou verbo no futuro do pretérito, entregaria, desde que não haja termo atrativo. Bem, tá aí anota. Usar-se-á tímese, lembra? Ou você usa o nome tímese, ou você usa o nome mesóclise, não é isso? Usar-se-á tímese ou mesóclise com verbos no futuro do presente, que é a desinência rei, ou futuro do pretérito, que é a desinência ria. Tá? Desde que não haja termo atrativo. Veja, se preocupasse com todos, dir-nos-ia quem nos traiu. A primeira oração, se preocupasse com todos, oração subordinada adverbial condicional. Né? Oração subordinada adverbial condicional. Ora, então, o primeiro se é a conjunção subordinada adverbial condicional. E o segundo se? Conjuga o verbo. Se eu me preocupasse, se tu te preocupasses, se ele se preocupasse. Quer dizer, você conjuga o verbo e o pronome acompanha, é ou não é?
Então diga que o segundo se é pronome oblíquo átono integrante ao verbo. Anote, pronome oblíquo átono integrante ao verbo. Quando você conjuga um verbo, o pronome acompanha. Olha, se eu me preocupasse, se tu te preocupasses, se ele se preocupasse, então você vai dizer que se nós nos preocupássemos, se vós vos preocupasseis, se eles se preocupassem. Você conjuga e o pronome acompanha. Então, anote, pronome oblíquo átono integrante ao verbo, que vai ser atraído pela conjunção subordinada adverbial condicional. Bem, lembra do assunto período? Essa é a oração subordinada. Se preocupasse com todos. E agora vem a oração principal. Dir-nos-ia, não é isso? Dir-nos-ia. Essa é a oração principal. Dir-nos-ia. Bem, eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, dizer nos diria. Eu vou ter que usar a mesóclise. Dir-nos-ia. E vem a última oração, quem nos traiu. Quem nos traiu, ela vai ser a oração subordinada, substantiva, objetiva direta em relação a dir-nos-ia. E, consequentemente, quem é principal em relação à primeira vai ser também principal em relação à terceira, dentro do período. O quem vai atrair o nos. Quem indefinido. Pronome indefinido atrai. Pronome oblíquo átono. Nos traiu. Ok? Ótimo. Vamos à última exemplificação da tela. Ninguém me forneceria as provas. Ninguém atrai. Pronome indefinido atrai. Ninguém me forneceria as provas. Dizer ninguém fornecer-me-ia não dá para usar a mesóclise, tá? Se o doutor Paulo não autorizasse. Então, eu quero mostrar que com esse termo aqui, que é atrativo, ninguém, pronome definido, eu não posso usar a mesóclise, tem que ser a próclise. Veja agora a comparação entre o item 1 e 2 e entre o 3 e o 4. Renata, a semana passada, se mostrou prudente, no número 1. No número 2, Renata, a semana passada, mostrou-se prudente. Bem, você avalie, mas antes eu já antecipo que as duas estão corretas, né? Então, avalie isso aí. Por que ambas corretas? Eu quero tirar da cabeça de algum candidato, não sei se é o seu caso, a condição de, mas professor, o senhor vai usar o pronome oblíquo átono, se mostrou, com o uso de uma vírgula antes, aí é que está. O que existe aqui é o seguinte, vamos lá, Renata se mostrou prudente. O que existe é isso, ok? Ou seja, quando você vai empregar a próclise, se mostrou, veja que a relação do termo que eu estou grifando é com o que está antes da locução adverbial entre vírgula. Essa é a relação. Renata, pule, Renata mostrou-se prudente. Do mesmo jeito que você diria em língua portuguesa, deixa eu mudar para você aqui, ó. Renata mostrou-se prudente, ou Renata se mostrou prudente. Lembra? Se o termo anterior não for atrativo, que é o caso, Renata, nome de pessoa. Então,
correto uso de quem? Da próclise, correto uso da ênclise, embora a ênclise seja precedente. Eu vou empregar isso lá. Vamos lá? Olha aqui. Vamos lá. Vamos empregar a mesma coisa. Deixa eu apagar para você. Apagar tudinho. Veja mais uma vez. Vamos lá. Acompanhe meu lápis. Renata. Não tem essa vírgula? Pule. Se mostrou prudente. Percebeu? Então, eu tenho uma locução adverbial. A semana passada, ela está entre vírgula. Então, a relação do termo se mostrou prudente é com Renata. Mas, professor, claro que é. Raciocínio que o sujeito de se mostrou prudente é Renata. Ou seja, a semana passada é uma locução adverbial deslocada. É ou não é? E então, a regra é simples. Se o termo antes não é termo atrativo, a próclise é o que eu posso usar. Olha para o segundo caso. A ênclise é o que eu devo usar. Dizer, no item 2, Renata, vírgula, a semana passada, vírgula, mostrou-se prudente, isso aí é o que eu devo usar. E ao dizer no número 1, Renata, vírgula, a semana passada, vírgula, se mostrou prudente, é o que eu posso usar. Agora, tem que ficar atento, porque se o termo anterior for atrativo, é isso que eu quero mostrar no item 3, alguém, pule, mostrou-se dinâmico. Aí seria erro. Por que seria erro? Como é que eu vou admitir uma ênclise se o termo antes é atrativo? Mas é atrativo? Claro que é atrativo. Qual é o termo antes? Alguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido é termo atrativo. Então, o item 4 corrige o item 3. Alguém, vírgula, a semana passada, vírgula, se mostrou dinâmico. Tá? Não confundir esta condição com esta aqui, ó. Não me peça dinheiro. A pessoa vai e diz isso. Não me peça dinheiro. Está errado? Não. Agora está errado. Com o uso dessa vírgula após o não, eu terei que usar a ênclise. Não. Peça-me dinheiro. E aí vem a teoria. O que está após a vírgula não mantém relação com algo antes. Antes não tem nada. A estrutura começou no não. É aqui que você diz, não posso retomar a oração com o pronome oblíquo. Mas o que é retomar uma oração? Retomar uma oração observe que após a vírgula, o que você emprega desconstrói a intenção inicial. Inicialmente, você quis o quê? Vamos lá. O que você quis inicialmente foi isso aqui, Lembra? Não me peça dinheiro. Se eu não usar a vírgula, a intenção é essa. É pedir para não pedir. E agora? Veja que com o uso da vírgula, eu retomo a intenção inicial, desconstruindo-a e agora invertendo. Agora eu peço para pedir. E é nessa retomada que eu não posso iniciar com o pronome oblíquo. Não. Peça-me dinheiro. Ok? Esse caso é muito diferente do que está na tela agora. Eu não. Aqui não há retomada de oração. Então, vamos para a observação. O adjunto adverbial está virgulado. Que é, lembra? Olha ele, a semana passada. Pois bem, o adjunto adverbial está virgulado.
o termo após o adjunto adverbial mantém relação com o termo anterior ao adjunto adverbial. Retomando, veja, eu estou dizendo que Renata, no 1 e no 2, e alguém, no 3 e no 4, mantém relação com o que vem após. Pois bem, logo, alguém é termo atrativo, exigindo a próclise. Já nos dois primeiros exemplos, o termo antes do adjunto adverbial não é atrativo, facultando a próclise ou ênclise. Possibilitando, facultar é possibilitar, embora esta, quem? A ênclise tenha o quê? Precedência. E aí você tem a locução agora verbal para a colocação pronominal. Eu dividi em grupos, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e depois questões. Vamos lá. Grupo 1. Vamos lá. Ó, a locução verbal. Devo dizer. Devo dizer. Devo dizer. Deveria dizer. Devo dizer. Devo dizer. Até aí tudo bem? Pintamos a locução verbal. E a colocação pronominal em locução verbal vai se dar assim. Ó. Vamos lá. O não atrai. Não é advérbio. Sabemos que o advérbio atrai. Se o advérbio atrai, não tem sentido esse pronome enclítico ao auxiliar. Ele vai ter que estar aqui, ó, entre o não e o devo. Não me devo dizer. Não li, aliás, desculpe. Não li, deixa eu corrigir. Não li, devo dizer. No segundo exemplo, também está falso porque o não atrai. Ele vai ainda ser colocado proclítico ao auxiliar e não proclítico ao principal. No terceiro exemplo, ele está proclítico ao auxiliar. E aí corrigiu os dois primeiros. Esse terceiro caso corrigiu os dois primeiros. Perfeito. Não dever-lhe dizer como é que eu vou aceitar uma mesóclise no auxiliar se existe termo atrativo. Então, isso está errado. Ele vai ter que estar também entre o não e o verbo auxiliar. Então, o correto seria não lhe deveria dizer. Bem, por que correto o penúltimo exemplo? Vamos lá. Existe, eu sei que existe, um termo atrativo. Né? Existe um termo atrativo. Tudo bem. Ou não? Mas o verbo está no infinitivo. Lembra? Qual é a única situação em que eu posso ignorar, caso eu queira, o termo atrativo? Verbo no infinitivo. Então, prudente, não devo dizer-lhe. Embora a precedência seria não lhe devo dizer, que é o primeiro caso, que eu corrigi. Está vendo? Não lhe devo dizer. E o último caso, não devo lhe dizer, não dá para aceitar o quê? Não dá para aceitar a ênclise não auxiliar. Teria que ser a próclise não auxiliar ou a ênclise no principal. Não devo dizer-lhe, seria o penúltimo. Tá? Olha o grupo 2. No grupo 2, eu tirei o quê? Eu tirei o termo atrativo. Mas antes, vamos demarcar a locução. Devo dizer, deveria dizer,
devo dizer, deveria dizer, devo dizer, devo dizer. Ok? Então o que é que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro caso, o que é que você tem? Você tem ênclise no auxiliar. Segundo caso, mesóclise no auxiliar. Terceiro caso, próclise no principal. Quarto caso, ênclise no principal. Penúltimo caso, próclise no auxiliar. E último caso, ênclise no principal. Vamos lá. Devo lhe dizer, correto. Não estou iniciando a oração com o pronome oblíquo. Correto. Ah, professor, eu posso usar, ao invés de uma próclise, aliás, ao invés de uma ênclise no auxiliar, eu posso usar uma ênclise no principal? Olha o último caso. Usei. Correto. Ok? Ótimo. Agora, segundo exemplo, dever-lhe-ia dizer. Esse caso aqui, que eu estou sinalizando agora. Está vendo? Dever-lhe dizer. Qual o problema? O auxiliar está no futuro. Não há termo atrativo. Mesóclise ou tímese. Né? Mesóclise ou tímese. Correto. Quarto caso. Devo lhe dizer. Devo lhe dizer. Isso aqui antes era erro, hoje em dia não é mais. Veja que ele está proclítico ao principal. Esse caso que eu vou retangular usando um piloto verde, aliás, mudar a cor, um piloto azul. Esse caso que eu estou retangulando, ele é a próclise no principal. E está soltinho, ó. Se eu hifenizar, é o primeiro caso, eu teria ênclise no auxiliar. Mas do jeito que está, o item 3 é próclise no principal. Isso não é erro. Não é erro. Agora, isso é popular. Popular. Se eu usar o primeiro caso, fica não mais popular, e sim norma culta. Mas não é erro, não estou iniciando a oração com pronome oblíquo, no item 3. O último, aliás, o item 4, correto, porque eu tenho ênclise no principal. E o verbo está no infinitivo. Somente participe não aceita ênclise, tá? Agora, realmente, o penúltimo exemplo é errado, porque eu estou iniciando a oração com o pronome oblíquo. Lhe devo dizer. Tá? Olha o grupo 3. No grupo 3, eu volto a usar termo atrativo. Alguém é termo atrativo, é ou não é? Ótimo. Alguém é o quê? Pronome indefinido. Pronome indefinido é termo atrativo. Mas vamos ver primeiro o que é que eu tenho no grupo 3. Auxiliar, principal, dito. Auxiliar, teria, principal, dito. Auxiliar, tem, dito principal. Auxiliar, tem, dito principal. Auxiliar, tem, e dito principal. E no último caso, teria, auxiliar, entregue principal. Bem, eu quero mostrar o seguinte aqui. Eu quero lhe mostrar inicialmente que particípio não aceita ênclise. Cuidado. Particípio, anotem. Particípio não aceita ênclise. Se particípio não aceita ênclise, então eu começo a entender o penúltimo exemplo. Está errado. Tire daqui e põe aqui, ó. O alguém atrai. Alguém me tem dito. Ok? E aí você corrige.
Alguém me tem dito. Que é o primeiro caso. O segundo caso, alguém ter-me dito. Alguém me ter-me dito está errado, porque o alguém não atrai. Como é que eu vou usar a mesóclise? Como é que eu vou usar a mesóclise? Segundo caso, se existe um alguém que é termo atrativo, alguém me teria dito. Né? A correção seria alguém me teria dito. Terceiro exemplo, alguém atrai, alguém me tem dito. Quarto caso, alguém atrai, alguém me tem dito. Né? O penúltimo caso, já vimos que a correção seria alguém me tem dito. Inclusive, lembrar que participe não aceita. Perfeito. Não aceita mesmo. Participe não aceita ênclise. Agora, esse último caso. É interessante que você tenha uma mesóclise dupla. Veja, teria é auxiliar, entrega é principal. Vamos analisar com mais critério. Quem entrega, entrega algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Vou buscar os dois complementos. Então, alguém é ter-se-lhe entregue. Entrega o quê? O livro, OD. Alguém o leu aí. Agora, eu tenho que observar um detalhe, que é o seguinte. Observe que eu tenho um se com o verbo transitivo direto e indireto. Então, esse se é pronome oblíquo átono apassivador. Ok? Que é a partícula passivadora. E, consequentemente, se eu tenho partícula passivadora, o objeto direto vira sujeito. Por quê? Porque você acabou de empregar a voz passiva. Se eu tenho um emprego da voz passiva, uma parte passiva sintética, uma voz passiva sintética, o objeto direto vira sujeito. Quer dizer que a mesóclise dupla é porque um pronome oblíquo átono é partícula passivadora e o outro pronome oblíquo átono é o objeto indireto. Perfeito. Ok? Tá claro? Bem, no próximo bloco eu verei questões envolvendo colocação e emprego de pronome. Ok? Vamos ter que retomar emprego de pronome, mas só que agora com a colocação pronominal em evidência. Tá? Até lá.